Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Carolina, faço parte do projeto Arroba Letras em Rede da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, e estou cursando Letras no sexto período. Esse projeto ele é organizado pela professora Socorro Viana e vou dar continuidade a essa sequência de vídeos sobre o subgênero, na verdade, romance distópico. Hoje eu vou falar, na verdade, sobre figuras de linguagem. Vamos saber de fato o que são figuras de linguagem. Então, para a gente começar a entender o que é figura de linguagem, a gente precisa entender duas coisas importantes: sentidos denotativos e sentidos conotativos. Então, o sentido denotativo é aquele literal, comum, usual. Se eu digo o chão está preto, é isso. Não existe outra coisa que eu queira dizer além disso. É um sentido literal do que eu estou dizendo. Agora, se eu falo, os olhos de Maria brilham como as estrelas, eu estou usando um sentido figurado. Eu estou deixando a minha oração assim um pouco mais bonita, né? Estou colocando ali uma maquiagem. Então, esse sentido é o sentido figurado, que você precisa de um outro texto para poder compreender o que ela quer dizer com isso. O olho dela brilhando como uma estrela, o que é isso? Que é tão bonito, que é um olho bonito, que chama atenção, enfim, é um sentido nesse sentido figurado. A, a partir desse sentido conotativo é que vão surgir as figuras de linguagem, diferentes formas de dizer é, coisas, né? Vamos agora entender as figuras de linguagem. E são muitas, mas aqui eu trago algumas para vocês começarem a entender um pouco. A primeira delas é a comparação. A comparação consiste em estabelecer entre dois seres ou fatos uma comparação, atribuindo a um deles características presentes no outro. Vamos aos exemplos aqui. Minha dor é inútil como uma gaiola numa terra onde não há pássaros. Ou seja, quando ele fala, a dor dele é inútil. É da mesma forma em um lugar onde uma terra onde existe gaiola onde não há pássaros. Então, outra forma de a gente entender também a comparação é exatamente esses termos, como, tal qual, que vão ajudar a detectar o que é uma comparação. Outro exemplo aqui, deixa eu voltar aqui no slide. O dia voa como um pássaro, e os pássaros voam como os dias. Mais uma vez esse como, comparando o dia como os pássaros, e os pássaros voam como os dias. Enfim, a gente pode detectar de forma muito fácil assim a comparação, porque ela tem esses termos que vão nos ajudar. Tem outra figura de linguagem que parece muito com a comparação, que vamos descobrir agora, que é a metáfora. A metáfora, ela é onde ocorre o emprego de uma palavra com um sentido diferenciado, diferente do usual, a partir de uma comparação, só que subtendida entre dois elementos. Só que não vai ser como a comparação, porque não é, né? A comparação é outra figura de linguagem, portanto, não vai ter o emprego de como ou tal qual para identificar. Vai ser um pouco mais sutil. Nós temos aí esse exemplo do amaciante Monbiju. E atrás do Monbiju nós temos uma obra muito conhecida, né? Não é obra original, obviamente, mas se trata da Mona Lisa, né? Que é muito importante e significa o quê? Se você usa o amaciante Monbiju, você vai ficar tão bonito, tão cheiroso como a obra A Mona Lisa. Então, a metáfora é assim, ela aparece de forma sutil. Você fica, entendi, então é isso que ele quer dizer. É dessa forma, é muito sutil. Outra figura de linguagem muito importante é a prosopopeia ou a personificação, que consiste em atribuir a seres inanimados características de seres animados, ou em atribuir características humanas a seres irracionais. Vamos aos exemplos. Árvores encalhadas pedem socorro, mata-paus vão bem, de saúde se abraçam. O céu tapa o rosto, chove, chove. Dessa forma, a gente pode observar que no texto anterior, o autor ele vai descrever uma enchente e ele vai atribuir as características de seres humanos, né, em seres inanimados. Vamos lá. Árvore, por exemplo.
árvores pedem socorro. Não faz muito sentido, né? A árvore não tem essa, o ato da fala assim, não consegue se comunicar dessa forma. Apesar de ser um ser vivo, não tem a capacidade de comunicação, né? Então, essa característica de pedir socorro está no sentido conotativo, né? E com essa figura de linguagem que é a prosopopeia. Além disso, outra expressão aí, mata-paus, que é um tipo de parasita. Mata-paus se abraçam, os animais se abraçarem não faz sentido. Então, são características humanas atribuídas a seres inanimados. O céu tapa o rosto. Como assim? Não tem mão para tapar o rosto? Isso não faz sentido. Prosopopeia, características humanas atribuídas a seres inanimados. Outra figura de linguagem muito importante é a ironia. A ironia é uma figura por meio da qual se enuncia algo, mas o contexto permite ao leitor ou ouvinte entender o oposto do que está sendo afirmado. Dessa forma, nós temos esse exemplo aqui do Mário de Andrade, moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Então, inicialmente ele começa dizendo que a moça é um amor, só que depois a gente fica. Eu acho que ele não quer dizer bem isso, né? Porque ele começa a dizer 3 séculos de família, ou seja, ela é de uma família tradicional, conservadora, antiquada. Além disso, é muito burra, né? Como ele mesmo cita. Portanto, ao dizer que a moça é um amor, o poeta dá a entender que, na verdade, ela não é um amor, não. Ela é exatamente o contrário. Ela é uma pessoa chata, desagradável. Então a ironia aparece desse jeito. Parece que ele está dizendo uma coisa boa, mas não é boa, não. É uma coisa negativa. A próxima figura de linguagem é a hipérbole. A hipérbole nada mais é do que um exagero intencional, com a finalidade de intensificar a expressividade e assim impressionar o ouvinte. Vamos a alguns exemplos para tentar compreender melhor a hipérbole. Maria chorou por 1000 anos. Ninguém chora por 1000 anos, então é o exagero intensificado. A pessoa fala desse jeito assim, com essa intenção de expressar o exagero, porque Maria chorou 1000 anos, entende? É intencional esse exagero. Antônia morre de saudades. Pelo menos eu nunca soube de alguém que morresse realmente de saudade. A gente sempre fala, né? Estou morrendo de saudade. Quando tá longe de alguém que você gosta muito, você fica, estou morrendo de saudade. Mas não dá para morrer de saudade, exatamente. Então, essas foram algumas. Opa, já tava escapando aqui, mas não acabou, não. Tem a outra figura que eu selecionei aqui, que é o eufemismo. O eufemismo, ele é uma figura de linguagem que é o seguinte: por meio da qual se preocupa em suavizar, tornar menos chocante palavras ou expressões que são normalmente desagradáveis ou dolorosas, constrangedoras. Quer dizer, quando tem uma situação triste, não sei, alguém morre, você não vai chegar, fulano morreu. Isso é um pouco pesado, né? Então, você pode usar. João partiu para um lugar melhor. Uma forma mais sutil de dizer uma notícia ruim. Entende? De dar uma notícia desagradável. Então, o eufemismo, ele aparece dessa forma, nessas circunstâncias, onde você tem uma coisa assim que não é boa, uma coisa negativa, e aí você usa termos assim mais suaves na hora de falar. Então, essas foram algumas das figuras de linguagem que eu trouxe para vocês hoje. Espero que tenha ficado bem claro. Sintam-se à vontade, assim, para falar sobre, dar comentários positivos ou negativos mesmo, sobre o que foi abordado aqui. Em seguida, também, a gente vai trazer alguns vídeos sobre tipos de narradores. Enfim, tem muita coisa boa saindo ainda nessa playlist de romance distópico. Inclusive, espero que vocês estejam fazendo, ou então lendo, né, as obras que a gente indicou, como O Conto da Aia, Revolução dos Bichos, de George Orwell. Enfim, são obras magníficas que vocês não vão se arrepender de ler, com certeza. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.